Quase carnaval, Cláudio, bom dia. Olá, bom dia, Thaís Freitas, bom dia a todos. Aqui a cena política continua naquele banho-maria de sempre, né? Que vem acontecendo no governo Lula há mais de 2 anos já. Já estamos na segunda metade do governo e o governo assim meio que parece paralisado, né? Dá mostras de paralisia. Enquanto o presidente Lula não toma medidas duras próprias de governante, como por exemplo combater a inflação, acabar com a inflação de alimentos, né? O seu governo cai pelas tabelas, a sua popularidade continua em queda livre. A reprovação do governo Lula, como a Thaís já mostrou, passa dos 60%, em alguns estados já chegou aos 70% de repulsa, de reprovação do governo. Lula tenta terceirizar responsabilidades, isso é próprio dele, pelos sinais do fracasso, mas está, talvez, no seu próprio espelho o que ele procura. O presidente, apesar disso tudo, não mexe, reluta em mexer no time que está perdendo. Ele chefia um governo que dá mostras de apatia, com ministros paralisados, todos eles sob ameaça de perder seus cargos em uma reforma ministerial que é sempre esperada para hoje, para amanhã, para antes do fim do ano, depois para antes do fim de janeiro, depois para logo em seguida a posse dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Aí vem o Carnaval, não, até o Carnaval sai e nada sai, né? A não ser mudanças pontuais, como foi o caso do Ministério da Saúde. Lula não fala com seus ministros, não dá ordem a eles, não dá diretrizes, é uma espécie de cada um por si, mas ninguém pode evocar o nome de Deus por todos, porque isso irritaria muito a esquerda. Imagine que no governo Lula, os ministros da Cultura, por exemplo, Margareth Menezes, da Previdência Social, Carlos Lupe, e Vinícius Carvalho, que é o ministro-chefe da CGU, esses 3, por exemplo, não despacham com o presidente da República há mais de 1 ano. O ministro da Previdência, uma função, um cargo, um setor vital, central no governo e na economia e na sociedade. Ele só recebeu nos últimos tempos apenas 15 dos 39 ministros do seu governo. Tem ministro, caso de André Fufuca, por exemplo. Pois é, há um ministro chamado André Fufuca, que é o ministro do esporte. Ele assumiu no lugar da campeã, da atleta Ana Moser. O André Fufuca não despacha com o presidente Lula há 1 ano. Nunca. E olha, ele está ali representando não apenas um setor importante do seu governo, do governo Lula, mas também ele é o representante do Partido Progressistas, o que é um partido que está ali com um pé fora, outro dentro do governo, né? A Ana Moser, por exemplo, falar nela, ela assumiu o cargo, depois foi demitida sem nunca saber como é que é um despacho de um ministro com o seu presidente da República. A ministra Macaé Evaristo, por exemplo, que assumiu a pasta de direitos humanos no lugar daquele ministro acusado de assédio sexual, ela, Macaé Evaristo, só despachou com Lula, e mesmo assim uma coisa meio festiva, de boas-vindas e tal, no dia da posse. Isso já se passaram, minha gente, 6 meses. E a ministra de Direitos Humanos também não sabe o que é despachar com o presidente assuntos de trabalho. A ministra da Saúde, que foi demitida essa semana, Nízia Trindade, ela, no entanto, em razão até da importância do seu ministério, ela conseguiu ter 3 encontros privados nos últimos tempos com o presidente Lula. Não adiantou muito porque acabou sendo dispensada. Essa atitude do governo produz nervosismo, é claro, entre os aliados, mas também na oposição. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, que é presidente nacional do Partido Progressistas, ele preside um partido que está meio rachado. Tem uma parte ali que quer apoiar o governo, mas a maioria não está muito interessada nisso. Ele já fez um apelo dramático nas redes sociais, um vídeo que bombou aí nas redes sociais, fazendo um apelo para que o presidente governe, para que se o presidente não tem apetite para governar, que pelo menos transfira isso para os petistas que fizeram parte ou fazem parte desse projeto de poder que se tornou vitorioso nas urnas, né? A situação é muito ruim para o governo, as pesquisas mostram o presidente em um declínio absolutamente espantoso, mas ele não se mexe. É como não se importasse, ou como se tivesse vindo, como a gente já disse aqui antes, a passeio.
Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias muito importantes. Bom dia, Sônia.